Ferimentos cortantes. Esse a gente vai pro lado de cá? Isso, pode ser aqui mesmo. Pode ser? Então tá bom. Então isso aqui é um ferimento do dia a dia, né? Eu vi aí você demonstrando ali a receita. Foi lá cortar o limão, eu vi, né? Foi cortar o limão, tava meio durinho o limão. Na hora que foi cortar o limão, cortou o dedo. Né? O que as pessoas fazem? Começam a espremer o dedo e sangra, né? Vai levar o dedo para outra pessoa ver que está sangrando. Não, o que tem que fazer? Então tá lá na cozinha, pega o pano de prato, né? O guardanapo, o pano de prato. Giovana machucou o dedinho aqui, está sangrando. Aperta, comprime, e só que não é para fazer o quê? Ficar esfregando. Cada vez que eu esfrego, eu tiro o coágulo. Então eu aperto aqui, faço uma manobra de compressão. O ferimento é pequeno, eu olho aqui, o ferimento é pequeno, as bordas estão bem pequenininhas, provavelmente não vai precisar de ponto, não vai precisar de nada. E aí a gente faz um curativo simples, tá? Que não é para fazer pôr açúcar, pasta de dente, pomadas. Então, o máximo que você vai fazer é lavar em água corrente, lavar lá na água corrente, colocar um antisséptico que você está acostumado, qualquer um desses que as pessoas já confiam e não têm alergia, e depois fazer um curativo simples. Se é um ferimento mais importante, vamos pensar que aqui ela foi lá e colocou a mão lá no liquidificador, foi mexer lá e cortou o dedo fundo ou pegou a mão aqui. Aí está sangrando muito. O que eu vou fazer? Eu vou comprimir forte, tá? E se esse sangramento eu vejo que está espirrando, que nem quando faz um furinho na mangueira, que está longe, isso pode ser um sangramento arterial, pode ser mais grave. Então o que eu vou fazer? Eu vou comprimir. A Giovana está em pé, não está? O que vai acontecer com ela? Ela vai ficar tonta. Então, Giovana, vai cair pressão, vai desmaiar. Senta um pouquinho. Senta um pouco. E aí eu vou ficar aqui apertando, né? E chamamos alguma ajuda. Isso, o sangramento, não, ainda assim, ó, o sangramento está controlado, está longe as bordas, está longe, mas parou o sangramento. O que eu vou fazer? Eu vou pedir ajuda para você. Pega para mim essas gases aqui, ó. A gente tem que ter então, essa aqui. Sem eu tirar a mão. Ou essa aqui. Isso, os dois, vem cá. Vai me ajudar, né? Como ela vai me ajudar, dependendo de quem for, eu peço para agachar também, porque senão ela pode... Eu vou só hoje, não vou ser... E aí eu vou fazer um curativo, né? E esse curativo vai ser... A Giovana mesmo pode ajudar. Aperta aqui, Giovana. Isso. E aí eu vou fazer um curativo com uma faixinha, alguma coisa, bem compressivo, né? Bem apertado, para ela poder chegar no hospital. Tá? Então são elementos que nós temos que ter em casa. Tranquilo, né? Faz parte simples. Também da segurança termos isso no momento que precisa. Aí, ó, rapidinho, né? Uma situação dessa, vou lá, faço um curativo e vou fazer o quê? Vou colocar em cima do ferimento, vou apertar bem. E agora, o que a Giovana pode fazer? Ela pode ser encaminhada para o hospital, tranquila, segurando o próprio ferimento, tranquilo. Agora é um ferimento importante, muito grande. Eu coloquei a mão, não para de sangrar. A Giovana está pálida, suando frio, está difícil controlar. Liga no bombeiro, fala que tem uma pessoa com ferimento grave aqui, cortou com uma máquina. Giovana vai deitar, né? Vou deixar ela aqui, ligar 193 ou 192 e vou apertar sem tirar a mão até chegar ajuda. Porque o sangramento, se eu tirar a mão, espirra. Eu vou ficar aqui. Vou falar se ela está acordada, está consciente, não foi queda, não foi trauma, e vou aguardar chegar. Pode levantar, gente. Tá aí. Beleza? Então isso é um ferimento... Né? Uma aula. Serviço, né? É algo extremamente importante e as pessoas muitas vezes, enfim, não se atentam, que são coisas que acontecem mesmo, né? Então, as pessoas normalmente, têm uma agravo à saúde e não tem nem percepção do que está acontecendo. Sempre acham que a responsabilidade é da ambulância. E quem identifica e quem realmente dá o primeiro atendimento é quem está ao lado. E a gente pode ajudar ou prejudicar. Então, nesse momento, a gente vai mostrar como a gente pode ajudar. Vamos começar, então. A gente separou algumas situações. Temos aqui, ó... Um manequim. Um manequim. Vamos demonstrar mesmo quando acontece o que fazer. Primeiro, então, na tela, doutor. Olha lá o que a gente separou como uma primeira emergência. Engasgamento. Então. Isso daí Mas, normalmente, isso acontece quando as pessoas estão com alimentos sólidos na boca. Carne, batata, né? Isso em adultos. Em crianças, isso também é bastante preocupante. Nós vamos demonstrar aqui o que fazer num adulto, tá? Então, se você estiver diante de uma pessoa, né, que ela tenha um sinal, começa a tossir, está comendo, está com uma bala na boca, está num churrasco, e ela começa a tossir, a primeira coisa que você deve fazer é chegar próximo a ela e estimular que ela tussa forte. Tosse forte. Vou pedir para você vir aqui para vamos lá. Giovana, pode vir. A Giovana está tossindo, enquanto ela estiver tossindo,
O que eu faço? Nada, só estimulo ela a tossir. Tá. E eu pergunto para ela, Giovana, você está engasgada? Se ela não falar comigo e levar as duas mãos aqui na região do pescoço, e ela vai não conseguir, ela vai tossir fraco. E ela vai mostrar que ela está obstruída a via aérea, que nós chamamos isso de sinal da bandeira vermelha, ou sinal de asfixia total, ou obstrução total da via aérea. Tá. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para ela ficar calma e vou vir aqui atrás dela, né? Colocar minha mão na região logo acima do umbigo, a outra mão aqui, e vou apertar forte. Tá. Com esses movimentos, ela pode eliminar o corpo estranho. E ficar preparado que se ela perder a consciência, eu tenho que amenizar a queda dela, porque ela pode cair ao solo se eu não conseguir desengasgá-la. O que não é para fazer? Não é para a gente pegar, bater nas costas, que as pessoas, né, batem nas costas, e quando você tem um objeto que a pessoa está na via aérea, né, na boca, quanto mais você bate, a gravidade pode empurrar isso para baixo e fazer com que você tenha o quê? Uma obstrução da via aérea mais abaixo e você fica mais engasgado. Se a pessoa caiu ao solo, perdeu a consciência, nós estamos agora diante de uma vítima engasgada que não desengasgou com a minha manobra, chamada manobra de Hennisch, que é essa manobra que nós fizemos, que é o abraço da vida. O que eu tenho que fazer? Ligar no 92 ou 93. Liga no bombeiro e diga que eu tenho o quê? Uma vítima engasgada e inconsciente. É uma emergência. Tá. O que não fazer também? Né? E fazer busca dentro da boca. Quanto mais eu vou buscar o objeto dentro da boca, o que acontece? Mais ele pode descer. Agora, se ele está aparecendo, eu posso pinçar e tirar. Essa é a grande manobra. Então, essa manobra é uma manobra salvadora da vida. Tem muita gente que confunde. Quando você está com espinho de peixe, né, está lá na amígdala, você está respirando. Você tem todo o tempo do mundo para tirar. Entendi. Entendeu? Então, isso que nós estamos dizendo é uma obstrução da via aérea, engasgamento. Se você está lá engasgado, está tossindo, tem um espinho de peixe lá, tem tranquilo, não enfia a mão lá, não vai buscar, não faz nada, está respirando. E você vai buscar ajuda médica com tranquilidade e o médico, através de uma visão direta, com equipamento, ele vai tirar, vai pinçar. Não é para ficar enfiando coisa, nada mais. Tá tossindo? Deixa tossir. Se ela fizer de novo esse movimento e eu chegar para ela, você está engasgada, ela não responder, ou responder muito fraco, ela precisa de ajuda, porque a tosse não está sendo eficaz. E aí eu vou fazer essa manobra novamente, que é a manobra de Hennisch, que é essa manobra de apertar a região do abdômen para aumentar a pressão, para ajudar ela a eliminar o corpo estranho. A hora de mastigar e engolir é uma hora séria e a gente tem que se preocupar. O primeiro socorro de um paciente afogado, uma pessoa afogada, é a gente ter certeza que a gente não vai morrer afogado junto. Ou seja, não vamos, por exemplo, aí em casa, né, todo mundo nas chácaras, onde acontecem os acidentes. Então, eu ia falar, piscina, a maior causa de morte a partir de 1 ano, né, até os 5, é afogamento. E aí o que precisa? Prevenção. Precisa ter rede na piscina, precisa ter tela em volta e precisa ter vigilância, porque a criança é curiosa. E as pessoas percebem que essa criança está afogada quando ela já está afundada. Né? E aí, tem que tirar essa criança, chamar ajuda imediata e fazer respiração cardiopulmonar se ela não estiver respirando, que a gente vai demonstrar aqui como é que faz a respiração cardiopulmonar. Gente, tá isso é seríssimo mesmo. Então, se uma pessoa retirada da água, né, numa situação que ela não respira, né, então você tirou a pessoa, reconheceu. Então, foi encontrada uma pessoa numa piscina e ela está desacordada. Você testa, ela não responde. Tá. Chama a ajuda do bombeiro, né? Pede ajuda rápida lá, liga 193, 192 do SAMU e diga que nós temos uma vítima afogada que não respira. Eu vou fazer o quê? Numa situação de afogamento, eu tenho que fazer respiração boca a boca. Eu vou chegar, faço a respiração 2 vezes e vou comprimir o tórax. Essas compressões do tórax vão fazer que o coração funcione bem no meio do tórax, entre as mamas. Eu vou fazer aqui 30 vezes. Existem algumas variações no afogamento que eu posso fazer um pouco mais curto. Eu posso fazer 15 compressões e 2 ventilações. Vai ter muita água, eu não preciso tirar essa água. Quando eu comprimo esse tórax, a água do pulmão, ela vai sair, o excesso. E essa respiração vai sendo eficaz até a ajuda. Esse quadro de afogamento é um pouco diferente, que nós vamos falar mais tarde, da parada cardíaca. Porque aqui, se uma pessoa que está com trauma, né, recebeu um trauma, você não é técnico, não sabe socorrer, você deve aguardar ajuda. Agora, numa situação de morte iminente, pegou fogo no lugar.
Se a pessoa está lá, ela caiu numa coisa, ela precisa ser resgatada, retirada, porque senão ela vai morrer queimada. Um afogamento, precisa de ajuda especializada? Precisa. Mas se eu não tenho ajuda, eu vou fazer o meu melhor possível, não vou me omitir, desde que eu não coloque minha segurança em risco. É muito comum morrer pai, mãe, irmão, todos na tentativa de um salvamento de afogamento. Então isso é fundamental que as pessoas respeitem a segurança. Certíssimo, muito bom. Vamos para o próximo que também pode acontecer. Olha lá, o infarto. Isso. A principal sintoma é a dor no peito, uma dor de forte intensidade. O adulto, a partir dos 40 anos, independente do fator de risco, pode ter essa manifestação. E, infelizmente, 50% das pessoas que têm infarto não chegam vivo ao hospital. Esse é o grande problema. A pessoa está num trabalho, está no esporte, está em casa, ela apresenta uma dor no meio do peito, que pode irradiar para o braço, pode irradiar para as costas, pode irradiar para o braço direito, pode ser na região do estômago, que é a região epigástrica, a pessoa tem uma dor aqui nessa região, começa a suar frio, e começa a passar mal, achando que é uma dor em aperto. Muitos falam assim, parece que tem um elefante sentado no meu peito. Parece que tem um aperto de uma forma muito importante. O que tem que fazer? Chamar ajuda. Chamar ajuda, 192, 193 e dizer que tem alguém, ou sou eu mesmo, que estou com dor no peito. E aí, se manter na posição confortável, sentado ou deitado. Se estiver sozinho, abre a porta de casa e aguarde. Não dirige o seu próprio carro, que você pode perder a consciência. Só que, infelizmente, metade perde a consciência e tem parada cardíaca. E aí entra o socorrista leigo, que pode aumentar em até 4 vezes a chance de sobrevida. E é um pouquinho diferente do que nós falamos do afogamento. Eu cheguei lá, a pessoa estava com dor no peito e está inconsciente. Seu José não responde. Por favor, liga no SAMU 192, diga que tem uma vítima que não responde. Eu venho aqui, percebo que ela não respira. Eu não sou profissional de saúde, então eu não vou checar pulso. Se eu sou profissional de saúde, eu checo o pulso e vejo que ela não respira. Ela não respira, eu sou leigo, ou eu sou profissional de saúde, ela não tem pulso, o que eu preciso fazer? Fazer o coração funcionar até chegar entre as duas mamas, no meio do tórax, mão espalmada, outra mão espalmada, nessa posição vou comprimir o tórax, sem fazer o boca a boca agora. Quanto? 100 a 120 vezes por minuto. Deprimo o tórax de 5 centímetros, no máximo 6, e com essa frequência, sem parar, deprimindo o tórax. Só vou parar quando? Quando chegar ajuda, ou se a vítima acordar, ou se eu tiver alguém treinado que pode revezar comigo. Aí em 2 minutos eu vou trocar. E eu não posso parar até a chegada da ajuda. Se eu tenho um equipamento chamado desfibrilador, a gente pode utilizar o desfibrilador. Então, foi buscar o desfibrilador. Enquanto não chega o desfibrilador, não pode parar. Eu continuo com pressão. Alguém traz o desfibrilador. Chegou o desfibrilador. Você traz o desfibrilador, Ivan. Isso. Chegou o desfibrilador. Você é o cara. Estou sozinho. Só eu sei utilizar. O que eu vou fazer? Vou colocar as pás do desfibrilador na posição correta. Mostrando aqui isso. Ligo o equipamento. Posicionamos. E agora, vou por aqui para vocês ouvirem. Continua a compressão. Analisando, eu tiro a mão. Não toque o paciente. Choque recomendado. Choque recomendado. Carregando. Afaste-se do paciente. Todo mundo afastado, eu vou dar um choque. A luz vai piscar. Choque no 3. 1, 2, 3. Choque. E inicio a compressão imediatamente até a ajuda chegar com o equipamento adequado com o serviço médico. Isso aumenta em 4 a 5 vezes a chance de sobrevida. Lugares como escolas, praças de esporte, academias, condomínios, tem desfibrilador. Na sua casa aí, no seu condomínio, tem desfibrilador? Embora você esteja com saúde perfeita, você acha que está, você pode ter uma placa de arteroma e ela pode se romper e em segundos você tem uma parada cardíaca. Se tiver um desfibrilador, a sua história está mudada. Se não tiver, você provavelmente não vai sobreviver. A sobrevida numa cidade igual São Paulo não passa de 2%. Meu Deus. Cidades como Los Angeles organizadas, 38%. 38%. Isso. Então, eu fiz aqui, as professoras podem ensinar na escola, e a gente está fazendo isso, a compressão. Ai, que legal. Fazendo a compressão torácica num manequim, que esse custa aí 30 mil reais, e esse manequim aqui não custa nada, e as pessoas podem utilizar, que é uma garrafa PET dentro, isopor e criatividade para fazer a cabeça do jeito que quiser. Sensacional. Na tela, olha lá.
Um beijo, Tati, obrigada. Se alguém estiver dando à luz o que fazer, olha que pergunta interessante. Dando à luz, que bom, faz o parto. Para essa mulher manter a calma, vai colocar numa posição confortável e o neném nasce, é natural, natureza. Segura, né? Segura, anteparo. Nasceu, vai fazer o cordão umbilical, vai cortar o cordão umbilical. Desesperado, você não sabe. O que você faz? Liga o 92, liga o 93 e segue as orientações de um médico que pode te orientar, como corta o cordão e tudo mais. Raramente, né, a gente tem um nascimento assim, abrupto. As pessoas, mães, começam a ter dor. Uma mulher que vai ter bebê pela primeira vez, as dores normalmente começam de 8 a 12 horas. O trabalho de parto demora tudo isso. Nas que já tiveram, né, vários bebês, podem nascer mais rápido. Então, só manter a calma. A maioria das vezes dá para chegar no hospital, liga no SAMU. Se você estiver no lugar ermo e você vê que o nascimento é iminente, respeite a natureza e faça o parto, que tem que ter um mínimo de treinamento, né, no parto